Opa, fala aí pessoal, tranquilo com vocês? Tudo bom? Então, hoje a Motor7 está aqui para falar de uma coisa que é bastante interessante, é fundamental para a gente que trabalha com motor, para quem faz análise, para quem utiliza analisador de gases para conferir o resultado, a resultante da combustão, aquilo que sai na descarga lá do seu motor, né, do veículo, do cliente. Então, esse conhecimentozinho, esse toque que eu vou dar aí hoje para vocês, é alguma coisa que eu acho de fundamental importância para nós mecânicos sabermos, né? E até porque eu acho que conhecimento não ocupa espaço, conhecimento nunca é demais. Fazer uma boa análise baseada em conhecimento sólido é muito interessante. Então isso dá massa crítica para a gente raciocinar em cima do problema. Então, hoje eu quero falar especificamente sobre isso aqui, ó. Consumo de ar dos motores de combustão interna, tá? Então, consumo de ar. Nós sabemos que o consumo de ar no motor de combustão interna, a combustão, ela precisa de combustível, ok? Que é o carburante, não é? Ela precisa de comburente, que é o oxigênio, e precisa de uma fonte de calor. Então, ela precisa de combustível, ela precisa de comburente, que é o oxigênio. E ela precisa de uma fonte de calor, tá? Então, botamos aqui para que ocorra a combustão. Então tem que ter o combustível e tem que ter o comburente. Pois bem, nós sabemos que a relação estequiométrica, ou seja, aquela fórmula química para que ocorra a combustão mais perfeita possível, não vou falar da fórmula aqui, tá? Hoje eu vou falar só aqui para a gente dar uma caminhada rápida, porque normalmente meus vídeos são longos e longos e longos. Mas eu vou tentar fazer esse bem pequenininho. Nós sabemos que a relação estequiométrica é de relação estequiométrica é igual a 15 partes de ar, 15 partes de ar para uma de combustível. Mas, Rogério, olha só, você está equivocado. Isso aí mudou, não é mais assim. Tá bom, pois é, mudou um pouquinho, colocou-se mais álcool na gasolina, hoje está na casa dos 13, 12,5 para 1. Mas para o cálculo que a gente vai fazer, isso aqui é mais do que suficiente, porque já está consolidado na cabeça do mecânico, ok? Então, essa relação estequiométrica é de 15 partes para 1. 15 partes de quê? De ar para uma parte de combustível. Então, vou botar aqui, ó, O2, e aqui eu vou botar HC, que é hidrocarboneto, que é o combustível, tá bom? Então nós temos que ter 15 partes de oxigênio para uma parte de combustível, beleza? Então, isso aqui é o básico que nós temos que conhecer para fazer uma boa análise de motor, ok? Da resultante, que sai pela descarga lá, resultante da queima, da combustão, não é? Então isso aqui é fundamental.
Tá? Então temos que ter combustível, temos que ter um carburante e temos que ter uma fonte de calor para que ocorra a combustão. Beleza. E para que isso ocorra, tem que ter cada um desses elementos aqui em condições ideais. Por exemplo, se nós tivermos muito combustível, uma mistura muito rica, e se for jogando mais combustível, mais combustível, mais combustível, chega uma hora que o motor não vai funcionar. Ele vai afogar, vai encharcar a vela, vai encher o cilindro do motor de combustível e não vai funcionar. Por quê? Porque tem muito combustível. Com relação ao oxigênio, acontece a mesma coisa. Se você tem um motor que está funcionando lá e você tem um monte de entrada de ar pelo coletor, pela ajuda do coletor de ebulição, pelo servo-freio, tubulação de servo-freio lá, né? O pessoal chama de hidrovácuo, entrada de ar, um monte de coisa acontecendo. E ainda por cima, se diminuirmos a quantidade de combustível, então você vai ter muito oxigênio. E muito oxigênio não vai provocar, não vai promover, não vai iniciar um processo de combustão. Um exemplo disso é o seguinte: imagina que isso aqui seja um isqueiro na minha mão, tá? É um isqueiro. Eu vou pegar esse isqueiro, vou quebrar ele ao meio, e esse gás que está aqui dentro simplesmente vai tomar aqui o espaço do ambiente, vai tomar a forma do ambiente, ele vai se espalhar por aqui, ok? Então, um gás, quando ele é solto, ele sempre se expande. Ele vai se expandir, se expandir, se expandir. Eu vou pegar um outro isqueiro e vou riscar o isqueiro aqui. O que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer nada. Por quê? Porque a quantidade de combustível, a quantidade de gás é muito pequena para que provoque uma combustão, para que incendeie. Tá legal? Podemos dizer também que a quantidade de combustível, de gás, é muito pouca, para que ocorra uma combustão, ou então podemos analisar de forma contrária. A quantidade de oxigênio, de ar, é tão grande, muito maior do que a quantidade de combustível, que não é capaz de iniciar o processo de combustão. Beleza? Então até aí está tudo facinho. Porém, a gente fala muito em motores 2.0 litros, né, 2 litros, a gente fala de motores de 3.2 litros, de 3 litros, de 3.6, 1.0, né, 1000 cilindradas de 1 litro, 1.3, 1.4, 1.5 e por aí vai. Então, essa cilindrada do motor é a quantidade, é o volume que o motor aspira, comprime, queima e joga fora em cada ciclo. Tá legal? Porém, a gente sabe que o cálculo do consumo de ar do motor não é baseado em volume. Vou apagar aqui. Então, o cálculo do consumo de ar é baseado em peso. Cálculo em peso. Tá? O cálculo é feito em peso. Tem a ver com massa, tem a ver com quantidade de matéria, ok? Que existe no combustível e com a quantidade de matéria, tá? Que existe no oxigênio. Então vamos fazer umas continhas aqui bem rapidinho. Nós sabemos que 1 litro de gasolina pesa, nós sabemos que 1 litro de ar. Então, nós sabemos que 1 litro, estou falando de peso, tá? Então, 1 litro de gasolina, tá? Se você pegar 1 litro de água, ele pesa 1 quilograma. Se
Se você pegar 1 litro de gasolina, a densidade é diferente, ela pesa muito menos que a água. Tá? Se pegarmos 1 litro de gasolina, quanto que 1 litro de gasolina pesa? Algo em torno de 750 gramas. Ou seja, se nós pegarmos 1 litro de gasolina, for no posto, comprar 1 litro de gasolina, botarmos na balança, 1 litro de gasolina pesa aproximadamente 750 gramas. Pois bem, e se você for em algum local, uma empresa que venda gás, que venda argônio, que venda acetileno, que venda oxigênio, se você comprar 1 litro de oxigênio, 1 litro de ar, quanto que 1 litro de ar pesa? Você consegue imaginar quanto pesa 1 litro de ar? Bom, pois bem, 1 litro de ar pesa algo em torno de 1,293 gramas. Bom, para ficar aqui tudo bonitinho, para a gente conseguir raciocinar melhor, eu vou arrumar isso aqui porque está meio zoado. Então está zoado isso aqui, né? Então vamos trabalhar então com 3 casas aí de algarismo significativo, tá? Então 750,000 para ficar como 1,293 gramas. Beleza. Então se 1 litro de gasolina pesa 750 gramas, 1 litro de ar pesa 1,293 gramas. De modo que, imagina que, para eu equiparar esse valor aqui, isso aqui tem que ficar bem em mente, não tire isso aqui da cabeça de vocês, tá? Aqui é o seguinte, ó, 15, relação estequiométrica. Quanto que é? 15 para 1. Não perca isso aqui de vista, não tire o foco disso aqui. Se a relação estequiométrica correta para uma boa combustão é 15 para 1, 15 partes de ar para 1 de gasolina, tá? Então, e se 1 litro de gasolina pesa 750 gramas e 1 litro de ar pesa 1,293, então se eu botar, imagine que eu seja uma balança, aqui, se eu botar nesse lado aqui da minha mão, como se fosse um prato da balança, se eu botar 1 litro de gasolina aqui e 1 litro de ar do lado de cá, o que vai acontecer? A gasolina é muito mais pesada. Estão conseguindo visualizar isso? Então, 1 litro de gasolina é muito mais pesado. Porém, como é que eu faço para igualar esse peso? Se eu botar 1 litro de gasolina, a balança vai pender, ela pende para um lado, aqui eu tenho 1 litro de ar. Então eu boto mais 1 litro de ar, 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 mais um, até igualar. Então, vamos raciocinar. Para eu igualar esse peso, estou falando de peso, né, de massa, para eu igualar, para ficar a balança bem equilibrada, eu tenho que botar quantos litros de oxigênio para ficar tudo igual. Vamos fazer uma conta. Basta a gente pegar aqui, ó. Vou botar aqui arrumar direitinho. Vai ficar tudo igualzinho. 1,293 gramas. Para eu achar uma relação 1 por 1 de peso, basta eu dividir um pelo outro aqui. Então eu tenho 750 dividido por 1,293. Tá bom? Pega a calculadora aqui. Vamos fazer conta. Dividindo 750 dividido por 1,293. Isso aqui vai dar
580. Isso aqui vai ser igual a 580,046. 580,046. Então, isso aqui, se eu tenho 1 litro, tá? 1 litro pesa 750 gramas de gasolina e 1 litro de ar pesa 1,293, tá? Se eu estou dividindo 1 litro de gasolina por 1 litro de ar, aqui eu vou achar litro também. Tá? Então, para que eu consiga ter equilibrado, esse peso equilibrado, o que eu preciso ter? 580 litros. Litros, porque eu estou aqui falando de litros. Eu estou fazendo a conta em peso, porque 1 litro de gasolina pesa 750, 1 litro de ar pesa 580, ok? Eu estou falando de litro. Qual é o peso de cada litro? Então, o peso do litro de gasolina é 750. O peso do litro do ar é 1,293. Se eu dividir um pelo outro, eu vou ter o quê? 580,046 litros. Isso quer dizer que eu sou a balança, eu tenho 1 litro de gasolina do lado de cá, desse lado aqui que está pesando. O outro lado eu vou botando 1 litro de ar, mais 1 litro de ar, mais 1 litro de ar, mais 1 litro de ar, 580 litros de ar, 580 litros de ar, para quê? Para que a balança fique equilibrada. Tranquilo? Então agora está equilibrado, ok? Então, lembra que eu estou falando, aqui eu estou fazendo conta em volumes, porque eu estou comparando o litro, mas eu estou falando de peso, tá? Então, até aí tudo bem. Eu tenho 1 por 1. Só que eu não quero 1 por 1. Eu quero quanto? 15 para 1. Eu não tenho que ter 15 vezes mais ar do que gasolina? Então aqui eu tenho 1 litro de gasolina de um lado e do outro lado eu tenho 580 litros de ar. Então minha balança está equilibrada. Só que eu não quero equilíbrio. Ok? Eu quero que agora ela penda para o outro lado. Ela tem que ter 15 vezes mais ar do que gasolina. Tá? Então, beleza. Se eu tenho que ter 15 vezes mais ar do que gasolina, ou 15 partes de ar para uma parte de gasolina, então, o que a gente vai fazer? Pegar isso aqui e multiplicar por 15. Tá? Então, pegamos aqui, vezes 15. Não sei, de cabeça para cuidar. Então vai dar 580 vezes 15. Vezes 15 igual 8.700, tá? Então isso aqui vai dar 8.700 litros de ar. Nota bem. Então, para que ocorra a combustão do motor, o motor que está funcionando, tá, consumindo 1 litro de gasolina, 1 litro de gasolina pesa 750 gramas. Então, um motor que consome 1 litro de gasolina
Para ele conseguir se locomover, fazer todo aquele arrasto volumétrico, encher os cilindros e tal, ele precisa de quantos litros de oxigênio, de ar, para queimar toda essa gasolina? Gente, preste atenção, isso é muito interessante. Para ele queimar 1 litro de gasolina, ele precisa de 8.700 litros de ar, de oxigênio. Ou seja, aquele poçante lá, bonitão que você tem, aquele Fiorão, aquele V6, aquele carro poçante, aquele Golzinho 2.0, turbinado, tá? Tem 2 litros. Então, esse motor, para queimar o meu carro, o seu carro, seja mil, seja o que for, para queimar 1 litro de gasolina, ele precisa queimar 8.700 litros de ar. Tá? Imagina você viajando, gastando 10, 20, o tempo inteiro de combustível, quanto que esse motorzinho não está queimando de oxigênio. Aí vem outro detalhe interessante. Por que que os ecologistas de plantão estão todos em polvorosa por conta do motor de combustão interna que queima combustível fóssil? É para a gente entender isso aqui, não é? A gente está queimando todo o nosso oxigênio. Ah, temos produções elevadíssimas de oxigênio? Temos a Amazônia, que é monstruosa. O Brasil inteiro, em vários lugares, temos ainda algumas florestas tropicais, atlânticas e tal, semitropicais. Temos algumas florestas ainda. Mas, de qualquer forma, é uma coisa absurda a gente pensar que para queimar 1 litro de gasolina, eu preciso de 8.700 litros de oxigênio, de ar. É apavorante isso. Você sai da tua casa, dá a volta no quarteirão e já queimou 8.000 litros de ar. Tá? Não é à toa que os motores elétricos, os híbridos, estão chegando com força total para diminuir a quantidade. O problema não é o combustível fóssil, o problema é a queima de oxigênio da atmosfera. Tranquilo? Porque esse combustível, quando é queimado, ocorre uma reação química e essa reação química vai gerar outros gases. Vai sair um pouco de oxigênio na descarga? Vai. Porém, você vai ter um monte de outros gases, como CO, monóxido de carbono, CO2, dióxido de carbono. Tá legal? Então, assim, esse vídeo é mais para isso mesmo, para a gente bater papo e parar para pensar um pouquinho que nós temos que manter o nosso motor e o motor do nosso cliente, eu, que sou de retífica, que faço retífica, ok? E você que é mecânico e cuida do carro do cliente, orienta o seu cliente a fazer uma revisão, um check-up geral, checar a vela, checar a compressão do motor, checar o sistema de arrefecimento do motor, a água, checar o combustível, se não está um combustível vagabundo, adulterado. É muito comum a gente hoje deixar, o pessoal bota gás, GNV, instala GNV nos veículos, e às vezes enche o tanque, e aquele combustível fica lá 3 meses, 4 meses, 5 meses até ser todo consumido. Esse combustível, ele vai se oxidando, ele vai perdendo propriedades, ok? Então, assim, eu queria finalizar o nosso vídeo fazendo um alerta para você que é mecânico, que presta serviço de manutenção, ok? Então, tenha esse cuidado com o sistema de ignição do carro do seu cliente. Se ocorrer algum tipo de regulagem, se for um veículo que demanda ou exige regulagem, regule lá direitinho, use os equipamentos para fazer uma regulagem, para que a gente consiga, tentar ser um pouco mais ecológico, um pouquinho mais, se sentir um pouco mais se sentir melhor, se sentir bem, que a gente sabe que está fazendo questão de um bom serviço. Tá? Então fica aqui o nosso bate-papo, a gente vai finalizando. Então a gente falou do consumo de ar, a importância que é o consumo de ar para o motor. Sem consumo de ar e sem consumo de combustível, não ocorre a combustão, ok?
O consumo de ar, a gente está falando de peso, tá? De massa. Então, para a gente consumir 1 litro de gasolina, que pesa 750 gramas, a gente precisa de 8.700 litros de ar, de oxigênio, que pesa 1,293 gramas. Beleza? Então tá bom. Galera, eu espero que tenha trazido um pouquinho de informação útil para vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer questionamento, pode mandar para a gente que nós vamos tentar responder para vocês. Tá legal? Muito obrigado aí pela atenção. Até mais. Vou sair um pouquinho daqui da frente. Vou deixar aqui um pouquinho para quem quiser dar um print de screen na tela, salvar alguma coisa. Beleza? Valeu! Tamo junto, vamos nós!